Boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Sejam bem-vindos, pessoal que está aqui no nosso chat, já participando do programa, ao vivo, sempre às sextas-feiras. E antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal rumo aos 100 mil inscritos. Aproveite para divulgar o canal com seus contatos, para os seus amigos e nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV rumo aos 100 mil inscritos. Você pode assistir o nosso programa também pela Rádio Causa Operária, que é o nosso canal do YouTube da rádio, pelas nossas páginas no Facebook, pelo Twitter, lá no Periscope, pelo VK, que é a rede social russa, pela Twitch TV, pelo nosso site causaoperariatv.com.br. Lá você se inscreve e recebe as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Eu convido você a contribuir também com a Causa Operária TV. Você tem várias maneiras de contribuir. Pode contribuir no Superchat, é só clicar no cifrãozinho que está aí no bate-papo do vídeo e contribuir com quanto você puder. Também na nossa campanha permanente, na vaquinha, da vaquinha da Causa Operária TV, que está na descrição do vídeo, o link, ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Você pode contribuir com 15, 30, 100 reais ou com uma contribuição única no valor de que você pode escolher. Então contribua com a gente, nos ajude a fortalecer esse canal revolucionário e independente que é a Causa Operária TV. Eu queria divulgar aqui hoje, 8 de março, divulgar que acabou de sair, tá? Quem tinha a revista Mulheres, número 29, número significativo, inclusive. Número 29, revista Mulheres, a revista feita pelo coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo. Então, para adquirir, é só entrar no telefone que está aí na descrição do vídeo, na lojinha do PCO, e pedir uma revista, ou então você pode também ir no ato, que vai ter daqui a pouco, lá no MASP, a partir das 16 horas, que os companheiros militantes do PCO estarão com a revista vendendo. Lá no ato você pode adquirir a revista que acabou de sair, número 29, revista Mulheres, do coletivo de mulheres do PCO Rosa Luxemburgo. Além disso, as comemorações do dia 8 continuam amanhã. Em todo o país, em vários locais onde o PCO está organizado, vão ocorrer palestras de debate sobre a questão das mulheres, barrar a ofensiva fascista contra as mulheres. Então, você não pode perder. Aqui em São Paulo vai ser no Centro Cultural Benjamin Perret, a partir das 16 horas. Você pode vir aqui de manhã, acompanhar a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, que começa às 11h30 da manhã. Almoçar com a gente, depois participar da palestra debate sobre o dia 8 de março, o Dia da Mulher Trabalhadora. E à noite ainda uma atividade social, com música, com samba, com a Sara Brandão, da velha guarda do Vai Vai. Nos outros estados também vai ocorrer essas palestras debates. Você pode se informar no nosso site. Tem aí a arte, produção, se puder colocar. Você pode se informar também no site do DCO, Diário Causa Operária, causaoperária.org.br. Lá tem todos os locais, os horários de todas essas atividades. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Recife, Maceió, Teresina, até agora confirmados. Parece que tem confirmado também em Cuiabá. Então, aí estão os endereços, você pode se informar e participar dessa atividade do dia 8 de março. Bom, agora sim, a gente vai passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta para a gente iniciar mais uma análise internacional e depois a gente abre para as perguntas dos companheiros que estão aqui e da internet também. Bom, nessa análise de hoje vamos fazer alguns comentários breves sobre assuntos diversos, né? Uma vez que não tem um assunto que domina assim o panorama, com o esfriamento da questão da Venezuela, né? Vamos começar justamente com a Venezuela, assinalando que as notícias pós-fiasco do golpe de Estado na Venezuela, elas mostram que, aparentemente, os norte-americanos recuaram da ideia de intervenção militar, pelo momento, né? E estariam voltados para conseguir
um aprofundamento da crise social e política na Venezuela para que surja uma nova oportunidade para o golpe de Estado. Isso transpiraram aí na imprensa várias declarações, inclusive a declaração do golpista especialista em golpes que o Trump designou para o caso da Venezuela, que é o Elliot Abrams, que falaram que no momento não há condições de uma intervenção militar. Quer dizer que vai haver um trabalho permanente de sabotagem da economia venezuelana até que eles considerem ou vejam uma nova oportunidade para derrubar o governo. Nós temos que denunciar isso daí, primeiramente, por aquilo que já foi dito, que o embargo econômico norte-americano é uma política genocida, é uma política de ataque a toda a população da Venezuela. E segundo, que isso daí mostra como é que é feita, né, como é que se criam e se estabelecem os regimes nos países dominados pelo imperialismo. Se você tem um regime que não atende às necessidades do imperialismo, né, que não contempla os interesses do imperialismo, ou que afeta esses interesses de alguma forma, então você deve se preparar para ter uma intensa atividade desestabilizadora que vai acabar criando condições para uma derrubada do governo. Né? Isso daí muita gente considera, inclusive na esquerda, que perdeu a noção das principais questões políticas como democracia. Logicamente que não é uma democracia, mas é um regime permanente de golpes de Estado, né? E o caso da Venezuela é um caso exemplar nesse sentido que nós temos que acompanhar. Bom, o caso venezuelano, ele tem uma importância também que é o seguinte, é mais uma derrota, tá? Da política neoliberal e da política imperialista norte-americana e europeia em geral. Né? Aqui nós temos que fazer um esclarecimento que é o seguinte. Embora essa última etapa da questão venezuelana tenha sido levada adiante pelo Trump, né, é difícil discernir quais são as pressões e as tendências dentro do Estado norte-americano, que é uma coisa complexa, né? Todos nós sabemos que a derrubada do regime da Venezuela é uma operação que data de muito antes do Trump, né? Muito antes dessa nova etapa da política norte-americana, onde você tem um presidente de extrema-direita, né? E apesar de estar se mantendo dentro de determinados parâmetros constitucionais e legais, continua sendo de extrema-direita. A ideia, né, desses golpes de Estado era de estabilizar a situação na América Latina em favor da política geral imperialista. Por isso, a política da Venezuela foi apoiada explicitamente, né? Veio à tona pelos partidos social-democratas europeus, em particular o Partido Social-Democrata espanhol. Né? Então, nós vemos aqui que a Operação Venezuela não é propriamente uma operação da extrema-direita, embora, logicamente, à medida que o governo Trump se envolveu profundamente nisso daí, ele também sai chamuscado. Né? Mas nós devemos relacionar esse fiasco da Venezuela com as dificuldades crescentes da política, digamos assim, da direita tradicional e dos partidos da esquerda integrados ao regime imperialista, que é o fenômeno determinante por detrás de todos os acontecimentos que nós estamos vendo. Né? O objetivo nosso hoje seria dar um panorama dessa crise, justamente, que é o fator fundamental que está por trás dos acontecimentos. E incluir o problema da Venezuela
como mais um sintoma dessa crise geral. Tá? Vamos ver aqui alguns fatos da semana que são importantes, que mostram o agravamento da crise mundial. Um fato muito importante para a América Latina é a crise argentina, que tem passado despercebida na imprensa internacional. Essa semana a revista Forbes, que é uma revista importante de negócios, falou que a Argentina está à beira da falência, né? O que é mais do que real, que a Argentina esteja à beira da falência. A Argentina está sofrendo aí uma enorme fuga de capitais, né? Hoje mesmo, ontem mesmo, o dólar deu uma disparada na Argentina e o Banco Central argentino teve que intervir no mercado monetário para conter a crise, né? As tendências hiperinflacionárias são muito fortes, inclusive a própria declaração do governo é que precisa manter a moeda estável pelo menos até as eleições, né? Porque senão as eleições vão ter um caráter catastrófico. Mandaram prender, a Suprema Corte mandou prender a Cristina Kirchner, que é mais um sinal do agravamento da crise. Quer dizer, à medida que a crise se acentua, as principais lideranças da oposição têm que ser neutralizadas. Nós temos que lembrar que a Argentina seria, vamos dizer assim, o terceiro país mais importante de toda a América Latina, depois do Brasil e do México, né? Pelo desenvolvimento industrial que tem, pelo PIB, pelo tamanho da classe operária, pelas relações econômicas que mantém, etc. e tal. O colapso argentino é o colapso, digamos assim, no primeiro plano dos países latino-americanos, né? Se nós olharmos para a situação brasileira, né, a situação não vamos fazer aqui uma análise do Brasil, que não é o caso, né? Amanhã nós temos a análise política da semana, vamos falar do Brasil, mas é muito evidente o que aconteceu. Dois fatores são muito claros. O primeiro que aconteceu no Carnaval, que foi uma espécie de fora Collor, né? Muito mais violento. Muita gente não viu o fora Collor, com o pessoal, todo mundo saindo à rua e gritando fora Collor. Aqui o pessoal o fora ficou pequeno, né? O povo está muito mais agressivo do que simplesmente fora, né? Mas foi uma gigantesca manifestação política que coloca o governo contra as cordas, né? Isso aí não há dúvida. Segundo lugar, nós temos aí a questão de que, depois de muita fantasia, e muita propaganda, e muita tentativa de levantar o moral, o que nós vemos é que todos os organismos internacionais e nacionais dão conta de que a crise brasileira não vai desaparecer tão rápido. Eles apenas têm o otimismo de que a situação vai melhorar devagarinho, né? Mas isso aí é uma conversa que a gente ouve desde a época do Temer, né? Que a situação ia melhorar devagarinho, até agora não melhorou nada, né? O anúncio do PIB de 2018 foi um soco no estômago da política golpista, né? E com a Argentina do lado sofrendo essas convulsões econômicas, a situação brasileira parece muito mais crítica. Inclusive o veto quase que absoluto, né, da classe dominante brasileira e dos militares brasileiros a qualquer intervenção armada na Venezuela é também um sinal muito grave da crise que nós estamos atravessando. A gente poderia passar aqui por inúmeros países da América Latina, mas a crise segue mais ou menos o mesmo padrão em todos os lugares. Não há recuperação econômica, né? A Argentina, inclusive, nós temos que lembrar, nós começamos com a Argentina, nós temos que lembrar que o caso argentino foi apresentado da seguinte maneira, como uma espécie de laboratório, né, para promover um crescimento econômico. Estava lendo o jornal argentino agora, e eles relembram que o governo Macri, no começo do seu mandato, ele abaixou bastante as taxas de juros com a ideia de que isso daí ia propiciar um crescimento econômico, né?
Agora as taxas de juros estão subindo porque eles estão tentando conter a hiperinflação. A situação mudou total. Da expectativa à realidade, a situação se transformou de maneira absolutamente completa. Então, nós temos aí um quadro, né, do desmantelamento da política neoliberal, que é a política de conjunto do imperialismo, né? Num dos lugares fundamentais, ou seja, em toda a área de influência norte-americana. Nós temos outros acontecimentos internacionais que apontam... Bom, não podemos deixar de falar que a crise no Haiti não foi superada até agora, né? Também não foi superada a crise de Honduras. A Colômbia, que supostamente iria intervir militarmente na Venezuela, revela um quadro social espantosamente ruim, né? E tudo mais. Então, o quadro é grave. Fora da América Latina, nós temos também outros acontecimentos que chamam a atenção no sentido dessa desestabilização, né? Nós temos uma crise muito grande na Tailândia, novamente, né? Onde houve a tentativa de lançar uma candidatura em oposição ao atual regime militar, e a candidatura e o partido foram cassados. E nós temos aí uma situação de grande crise política na Argélia, né? Onde o regime argelino, que é o regime da FLNA, acho que é FLNA, da Frente Nacional de Libertação Argentina, FNLA, está sendo contestado por uma mobilização muito grande. Não está muito claro qual é o sentido geral dessa mobilização, a gente precisaria analisar isso aí com cuidado numa outra oportunidade, mas o fato é que essa crise na Argélia revela que a situação no Oriente Médio é extremamente delicada, né? Em todos os países nós temos aí uma situação de crise que está temporariamente adormecida, mas que não foi de forma nenhuma superada. Quer dizer, é bem provável, né, que a gente assista uma nova grande onda de crise internacional a partir desses acontecimentos que nós estamos narrando aqui. Nós continuamos com crise nos Estados Unidos, os países europeus, na sua maioria, estão com crises também que se acentuam. Um dado importante, que é, digamos assim, o reverso da medalha dessa crise, é, logicamente, o crescimento da extrema-direita, né? Nós vamos ter as eleições europeias, se não me engano, agora em abril de 2019, e há uma intensa disputa, uma intensa preparação para essas eleições europeias, tendo como centro a França, né? Aparentemente, os especialistas dão como favas contadas que a Itália, a Espanha e a Alemanha vão ter uma votação muito alta para a extrema-direita. O problema seria que a França, que é um país chave no conjunto da União Europeia, não tivesse o mesmo destino. Os jornais franceses hoje dão conta de que foi montado todo um plano financiado por milionários norte-americanos para impulsionar a política para impulsionar a extrema-direita nas eleições. Nós já vimos aqui, no último período, o crescimento da extrema-direita espanhola, que corresponde, né, esse crescimento corresponde à decomposição do Partido Social Democrata espanhol e à decomposição do Partido Popular, que é o partido tradicional da direita espanhola, né? Nós vimos aí também o surgimento já começou uma movimentação de maior envergadura da extrema-direita portuguesa, e nós temos, evidentemente,
a situação peculiar da França, onde a extrema-direita está colocada em primeiro lugar nas eleições parlamentares europeias. Essa questão da extrema-direita é importante porque as eleições parlamentares elas vão ser como que uma primeira etapa de um avanço geral da extrema-direita sobre os governos dos países europeus, né? E o objetivo desse avanço, embora a extrema-direita europeia seja muito confusa, né? Ela se modifique bastante de país para país, mas em vários lugares o objetivo é o mesmo que a gente vê com o bolsonarismo no Brasil, um ataque em regra contra os sindicatos e contra a situação social da população, assistência social que existe nos países europeus, o desmantelamento, né, de todo o sistema de seguridade social. Por isso que aparecem esses milionários norte-americanos financiando essa política. Eles sentem a debilidade do sistema atual, né, da direita e da esquerda imperialista internacional, o fracasso dessa política que eles não conseguiram levar adiante, e a conclusão geral da burguesia é que essa política não é levada adiante porque os partidos, tanto de direita como de esquerda, os partidos social-democratas, eles têm um eleitorado que está apegado às reformas sociais que vigoram há décadas na Europa. Então seria preciso limpar o regime político e colocar partidos mais agressivos. Aparentemente também, isso é uma coisa que a gente deveria analisar com mais cuidado, está havendo também uma certa reformulação da própria extrema-direita. A extrema-direita europeia, como toda a extrema-direita, tem que fazer demagogia e faz muita demagogia com assistência social. Mas quando nós olhamos, por exemplo, as manifestações mais recentes da extrema-direita, como é o caso da Espanha, do Vox, o que chama a atenção é o caráter antissocial, né? Anti-reformista, anti-assistência social e antidemocrático, por consequência, do Partido Espanhol. Quer dizer, o Partido Espanhol, que está tendo um crescimento muito rápido, impulsionado logicamente pelos capitalistas, ele está mostrando que há um esforço para definir que a função da extrema-direita é atacar duramente todos os benefícios sociais na Europa. Isso vai se refletir, né, na extrema-direita francesa, que é muito cuidadosa com essas colocações, e vai se refletir em toda a extrema-direita europeia. Quer dizer, nós podemos dizer, né, ou podemos pelo menos esboçar a tese de que está se produzindo um realinhamento no interior da extrema-direita europeia, num sentido mais definido de ataque às conquistas sociais das massas. Daí o interesse, né, da extrema-direita norte-americana, que é o país do neoliberalismo por excelência, onde a assistência social já foi muito atacada e muito liquidada, para partir para uma liquidação do que resta do estado de bem-estar europeu. Tá? Ao que tudo indica, esse é o direcionamento. Isso, logicamente, que nós temos que ver essa questão de um ponto de vista duplo, contraditório, né? Porque não é simplesmente um avanço da extrema-direita. Nós temos que entender que o avanço da extrema-direita, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, só foi possível devido ao alto grau de desagregação da direita tradicional. No caso do Brasil, por exemplo, nós não temos o alto grau de desagregação, por exemplo, da esquerda tradicional, que é o PT. Né? Então eles tiveram que improvisar essa desagregação através de uma monumental fraude eleitoral. Mas na Europa, né, na maioria dos países, a desagregação da esquerda é muito grande, assim como a desagregação dos partidos tradicionais de direita. Por isso o caminho está aberto para a direita, para a extrema-direita fascista, né?
Não vamos nos confundir aqui, né? Tem muita discussão acadêmica e especulativa sobre se esses grupos de extrema-direita eles seriam mesmo fascistas ou não. O que a gente deve dizer é que, se derem a oportunidade, né, esses grupos vão ser mais fascistas do que qualquer coisa fascista que a gente já conheceu, porque eles, inclusive, são muito mais virulentos nesse sentido, né? Então, nós temos esse lado, que é o crescimento da direita, mas nós temos que entender que esse crescimento só é possibilitado, ele só é viabilizado pela desagregação de conjunto do regime político imperialista, né? O caso brasileiro é muito claro. Derrubaram o PT, o ataque foi todo concentrado contra o PT, a direita e a extrema-direita se unificaram, aí elas são muito próximas, são muito parecidas. Colocaram o governo Temer afundou completamente, colocaram o Bolsonaro, e nós estamos aqui há 2 meses de governo Bolsonaro e o governo já está numa crise política muito grande, né? Então, quer dizer, fica evidente que não se trata da crise desse ou daquele partido, dessa ou daquela ideologia, dessa ou daquela política, mas se trata de uma crise geral da dominação política da burguesia. Bom, isso daí coloca um problema que nós temos discutido sistematicamente e que é muito importante, que é quais são as alternativas nesse marco, né? Evidentemente que uma alternativa é que a questão central é o rompimento com o regime político estabelecido, né? O regime político dito democrático, de tipo imperialista, ele é uma forma, né, de cooptação dos partidos de esquerda para uma política de direita já há muitos anos. Houve a época, né, no mundo em que esses regimes aí se apoiavam sobre um quadro de reformas sociais estabelecidas no final, a maioria deles no final da Segunda Guerra Mundial, mas já há muito tempo esse quadro foi totalmente subvertido, né, e a política burguesa se apoia numa política neoliberal, mais intensa, menos intensa, mas essa é a política fundamental. Sem romper com essa política, sem romper com o regime político da burguesia, é impossível a constituição de uma alternativa política séria. E nós temos que ter claro também o seguinte, que o jogo que está sendo jogado nesse momento não é entre a democracia, que seriam esses partidos, essa política, essas classes sociais, e a ditadura, mas entre o fascismo, que avança sobre todos esses regimes, e o socialismo, ou seja, a luta da classe operária, a luta por um governo próprio dos trabalhadores, etc. e tal, né? O problema da perspectiva é muito importante, né? Para concluir aqui, né, um caso que a gente deve prestar atenção é o caso do Partido Trabalhista na Inglaterra, né, que também está mostrando de uma maneira extraordinária essa desagregação. A burguesia, tendo perdido a expectativa de dominar o partido por dentro, né, com seus parlamentares direitistas, os adeptos do Tony Blair, etc. e tal, eles começaram um êxodo dos direitistas do Partido Trabalhista. Tanto que a imprensa britânica tem dito nesses últimos dias que existe uma crise conjunta do Partido Conservador e do Partido Trabalhista, o que não é bem exato, né? Todo o problema aqui consiste em saber se a ala esquerda, né, do Partido Trabalhista vai ser capaz de realmente desenvolver uma política de esquerda, de uma política contra o imperialismo britânico. Esse que é o problema-chave, porque a saída dos parlamentares direitistas pode diminuir o peso eleitoral momentaneamente do Partido Trabalhista, mas não quer dizer nada, né? Todo mundo sabe que na Inglaterra a popularidade eleitoral está nas mãos do próprio Jeremy Corbyn,
e não do Partido Trabalhista, que é um balaio de gato, pior do que o PT, inclusive, né, de conjunto. Então nós temos que ver isso daí, porque é onde o processo se encontra mais avançado e onde se mostram as possibilidades de evolução de uma esquerda independente do regime político burguês. Bom, companheiros, vou abrir para as perguntas agora. Antes eu queria chamar você a contribuir com a gente no Superchat, com a vaquinha. No Superchat é só você clicar aí no cifrão que está embaixo do bate-papo. Também com a vaquinha, que é a nossa campanha permanente de financiamento da Causa Operária TV, ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Também você vai encontrar o link aí na descrição do vídeo. Perdão. Contribua com a gente no Superchat, na vaquinha ou na assinatura solidária, que você vai encontrar o link aí na descrição do vídeo. Bom, por falar em contribuição, queria agradecer o Ernesto Abdala Filho pelo Superchat e a Jasmin Tsuruta, que contribui com a gente, e diz: boa tarde, é um prazer contribuir com uma luta tão necessária. Parabéns, Rui PCO. Temos aqui uma pergunta do Jair Lopes. Não tem a ver com a Venezuela, Rui, mas você poderia comentar sobre a situação na Argélia, onde há 2 semanas vem ocorrendo manifestações contra um 5º mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika, acho que é assim que fala. Bouteflika. Então, eu não gostaria de comentar muito, porque eu não tive a oportunidade de ler a fundo. Essas coisas, nós temos que entender que política internacional, você acaba recolhendo a maior parte da informação pelo jornal, né? Então você lê um jornal e você vai cometer um erro grave de análise, né? Eu comecei a ler sobre o assunto, acho que vale, né, uma próxima análise sobre a Argélia, mas nós precisamos ver quais são as forças motrizes da mobilização, né? Pelo que eu li até agora, isso aí não está claro, né? Tinha muita história, que tinha esquerda e outros setores, já ONGs, então é aquele panorama confuso que a gente tem que ver, né? O governo argelino, ele é um governo que, logicamente, como todo governo de tipo nacionalista, é uma ditadura, né? Tem muitos defeitos, mas a gente precisaria ver também qual é a oposição a ele, porque senão... Isso, para mim, pelo menos, que não tive a oportunidade de estudar o problema, não está claro. Parece que a Argélia também é um dos principais parceiros comerciais da China na África. Está aí um dado importante. Agora, também outra coisa, você falou dos partidos social-democratas europeus em relação à Venezuela, né? A fundação do Partido Social-Democrata Alemão, a Fundação Konrad Adenauer, financia a oposição venezuelana, por exemplo. Não, Adenauer. Essa é da. Fundação do PSD, não é? Não, acho que da CSU. Ah, tá. Mas eu acho que o PSD também. Mas é mais a CSU que apoia a Venezuela. Agora. Apoia o direito na Venezuela. Eu queria saber. E tem também a questão do Vox, né? O Vox, o Pedro Sánchez convocou eleições antecipadas, né, na Espanha, e existe a possibilidade de o Vox chegar em uma coalizão com o PP e os Cidadanos, né? Então o Vox estaria na coalizão no governo, o Partido Fascista, participando já do governo. Agora a questão de Portugal, você falou na sua cita de Portugal, o Partido da Nacional Renovador tem se destacado aí, não muito, mas tem aparecido, e sempre falando do Bolsonaro, né, em apoio ao Bolsonaro aqui no Brasil. Eu queria saber se existe alguma influência na eleição da extrema-direita aqui no Brasil, se isso influencia em Portugal. Ah, com certeza. Com certeza. E não só que influencia assim, ideologicamente, pela vitória, né? Que é um bom instrumento de propaganda, uma vitória eleitoral
de um elemento de extrema-direita em outro país é um elemento importante de propaganda. Mas não só isso, como que é evidente agora que a gente já vinha percebendo isso, mas agora é bem concreto devido às eleições europeias, né? Há toda uma articulação da extrema-direita para impulsionar os partidos de extrema-direita em todos os lugares. Eu acho que vai ter muita presença dos partidos de extrema-direita no novo Parlamento Europeu. As previsões iniciais, né, alguns 2 meses atrás, eram de que os partidos de direita conseguiriam de 30% a 38% nas eleições europeias, né? Nós vamos ter que acompanhar, porque é um panorama muito complexo. Nós temos aí os países que são governados pela direita, caso da Hungria, mas que estão aliados no Parlamento Europeu, são governados por uma extrema-direita, mas estão ligados à direita no Partido Europeu. Por exemplo, Viktor Orbán, da Hungria, faz parte da coligação da Merkel. E essa relação aí, ela está, como é que se diz? Ela entrou numa etapa de tensão, desse e de outros países, né? Então, a coligação da Merkel, que é uma coligação da direita conservadora, é dominante no parlamento. Existe, inclusive, a possibilidade, o risco de que essa coligação ela se desfaça e fique minoritária, né? Então, nós temos que olhar isso daí não só como uma tendência natural. Há uma tendência natural porque a gente viu na França. Os governos neoliberais, etc. e tal, eles não aguentam o tranco. Então, alguém vai tender a subir, né? Há uma radicalização, há uma polarização. Há uma luta entre uns e outros. Só que a esquerda está atrelada à política de tipo social-democrata, eleitoral, e não consegue aparecer. Eu acho que há muita coisa fazendo a direita subir na Europa nesse momento. Minha pergunta vai mais no sentido é uma coisa que você falou que é muito interessante, que é esse desenvolvimento de uma extrema-direita neoliberal, mas abertamente neoliberal, com ataques econômicos duros e tudo, que era crítica com ataque ao estado de bem-estar social. A gente daria para traçar um paralelo entre o Partido Novo brasileiro e a formação desses partidos, desse desenvolvimento da extrema-direita na Europa, na Espanha e talvez até um pouco na Alemanha, que a AfD alemã também puxa um pouco para esse negócio de ataque ao bem-estar social mais agressivo e tudo. Eu acho que uma coisa que só para entender, né, que eu acho que isso aí causa confusão. A extrema-direita europeia, ela não tinha até então levantado de maneira muito agressiva o ataque às condições de vida dos trabalhadores, porque ela estava buscando um eleitorado. Então ela fazia muita demagogia com os trabalhadores. Por exemplo, nos países nórdicos particularmente, onde a assistência social se mantém mais do que na Europa ou nos outros países europeus, a direita chegou ao governo e mudou grande coisa, não mais do que a social-democracia fez. O eleitorado é muito hostil a esse tipo de resposta, né? De um modo geral, isso daí ficou ao cargo de partidos ou conservadores, de direita tradicional, ou partidos da esquerda tradicional, de tipo social-democrata, que davam uma no cravo, outra na ferradura e arrancando algumas conquistas aí. Agora, no entanto, parece que há uma evolução na relação entre os partidos de extrema-direita e os capitalistas, né? Eles estão sendo ativamente financiados por capitalistas de maior porte. O pessoal denuncia os capitalistas norte-americanos, mas com certeza na Europa há muitos capitalistas europeus que estão financiando esses partidos. E à medida que essa junção se faz,
os partidos de extrema-direita, que são partidos de demagogos, de mentirosos, de salafrários políticos da pior espécie, eles vão adotando a ideologia da alta burguesia. Inclusive já tem essa ideologia, estavam simplesmente disfarçando. É o que aconteceu com o fascismo na década de 30. Tinha grupo fascista aí que era ultrasocialista. A hora que eles se juntaram com os capitalistas, eles viraram mais liberais do que os capitalistas com que eles se juntaram. Esse é um fenômeno comum. Eu acho que nós estamos vendo essa mudança de orientação, esse novo enquadramento do conjunto dos partidos de extrema-direita. E isso daí responde, primeiro, a uma maior aproximação entre esses partidos e a burguesia de carne e osso, de dinheiro mesmo, e ao fato de que a burguesia considera que é hora desses partidos chegarem ao governo e desfecharem do governo, a partir do governo, um ataque duro contra as condições sociais dos trabalhadores na Europa. Né? Então, é importante, há uma mudança na situação. Há uma evolução, não é uma evolução radicalmente nova, mas é bem mais definida do que anteriormente, né? A presença desse Steve Bannon aí, que aparece que não... É difícil saber exatamente qual é o papel desse cidadão, né? Mas ele parece ser uma figura pública desse lobby, desse conglomerado que está agindo aí a favor da extrema-direita. No Brasil, os bolsonaristas, que sempre foram confusos na questão do neoliberalismo, se transformaram no setor mais neoliberal possível da sociedade. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer na Europa. Uma coisa é o fascista eleitoral, né, fazendo demagogia para quem conseguir voto de qualquer um, e outra coisa é o fascista governamental que serve, né, o poder dos grandes capitalistas. A minha pergunta é sobre o papel não diria dos judeus, mas do zionismo na política internacional. E na Inglaterra é evidente que eles estão fizeram uma pressão, não conseguiram chegar muito adiante, mas eu acho que a pressão ainda continua contra o Partido dos Trabalhadores, o Labour Party, e claro, Jeremy Corbyn. E agora eu queria saber, com a eleição em Israel, o Likud parece que está perdendo o campo, mas tem uma outra extrema-direita muito perto deles que está ganhando os votos. Claro que o Netanyahu está com muitos processos nas costas, mas mesmo assim, esse fascismo que existe lá e essa luta dentro dos próprios partidos, com certeza a extrema-direita ainda vai ficar no poder. Como que influencia a nossa situação aqui com o Bolsonaro? Então, é interessante, porque de fato em Israel também está acontecendo uma coisa parecida com o que está acontecendo na Europa, né? Essa semana aqui, a justiça israelense liberou um partido que é mais extremista do país para concorrer às eleições. E já tem conversa de que se poderia fazer uma aliança entre o Netanyahu e o bloco dele, que já é de extrema-direita, né? Com esse grupo que é mais à direita dele, que mostra que a situação em Israel, natural, né? A deterioração no sentido da extrema-direita é muito grande. Esse grupo aí, eu não me lembro o nome do chefe do grupo, mas um dado que me fixou bastante na cabeça é o seguinte: eles têm como herói, né, como símbolo deles, um cidadão que promoveu um massacre de 56 palestinos, né, homens, mulheres, crianças e tal. Quer dizer, e é uma pessoa que faz declarações tipo das declarações do Bolsonaro, só que eu acho que com mais consequência, que são assim:
todo mundo que falar contra Israel tem que ser morto. Né? Que não tem que ter árabe no funcionalismo público israelense e tal, que tem que expulsar os árabes. Isso já é uma ideologia bem mais aberta no sentido de uma posição racista e tal, clara, né? Porque os outros eles ficam enrolando. Claro que a política israelense ela pende muito mais para os extremos por causa da pressão que eles sofrem de país cercado de inimigos, né? Mas acompanha a situação geral. Existe um desmoronamento que começou com o Partido Trabalhista Israelense, que sumiu do mapa. Aí a direita assumiu, foi cada vez mais para a direita para tentar controlar a situação, né? Se apoiando numa classe média enlouquecida, que em Israel deve ser muito enlouquecida. E agora a coisa está dando uma nova guinada ainda mais para a direita, né? O que mostra, que eu acho que é importante, o que mostra esse caso de Israel, que eu acho que é importante, é que isso aqui é uma evolução contínua. Né? Aqueles que pensavam, eu acompanho o jornal israelense, o Haaretz, eles falavam que o governo Netanyahu é um governo fascista. O que tinha um fundamento, não era por pouca, porque eles são um jornal liberal israelense. E agora eles acenderam uma luz vermelha com esse negócio, porque vai mais para a direita ainda, quer dizer, já é... Né? Os liberais israelenses estão totalmente encurralados, não tem projeção eleitoral nenhuma, né? A esquerda também não tem nada, a extrema-direita domina o panorama. Como aqui toda dividida, né? Dividida, mas lá é pior ainda, porque aqui a gente está vendo o sufoco do Bolsonaro para levar o negócio adiante. Lá você tem, a gente tem que ver que tem uma extrema-direita organizada em Israel, né, com esses grupos de religiosos, que são verdadeiras milícias fascistas, que já intimidam toda a população. Você vai falar alguma coisa, já você é sufocado, como tentaram fazer aqui, né? Aqui os direitistas tentaram impor esse tipo de funcionamento. Você aparecia com uma camisa vermelha e apanhava. Agora já está se desfazendo isso daí, porque há muita reação, né? A esquerda brasileira também é muito grande, né? O Brasil não é Israel, não é igual. Mas eles tentaram fazer isso daí, impor um cala-boca a todo mundo na marra, na violência e tal. E lá eles são muito mais bem-sucedidos do que aqui, devido à situação peculiar do país, né? Eu queria lembrar para você contribuir no Superchat. Eu vou agradecer também o Luiz Preza, que diz: parabéns pela coerência demonstrada pela COTV e seus programas na TV Causa Operária. Agradecer o René da Silva Bastos e o Samuel Bertolini, que pergunta o seguinte: perguntei a um colega alemão se ele sentia que há uma deterioração do welfare state. Ele me disse que atualmente não tanto, mas que há 20 anos teve um corte profundo. Ele tem uns 30 anos. Mas agora tem bem uma nova etapa, porque a burguesia tem que fazer com que a população pague pela crise. Agradecer também o Wilton Santos, que diz: na América Latina está ocorrendo renovação na esquerda, como no caso da Beatriz Sanches, no Chile, Verônica Mendoza no Peru, e na Colômbia e México. E Rogério Leal também. É uma afirmação ou uma afirmação? Pergunta? Eu acho que não tem ponto de interrogação no final, mas... Não, eu queria comentar isso daí, porque isso eu acho que é um elemento de confusão. Essa esquerda aí é uma... Na verdade, essas esquerdas, elas são uma... no fundo, né? Sob a aparência das coisas, elas são, em geral, uma inclinação à direita e não à esquerda. É o PSOL no Brasil. Você vê que
o companheiro que mencionou todas essas esquerdas não mencionou o PSOL, né? É que o PSOL no Brasil, com o golpe declarado, a resistência ao golpe e tudo mais, ficou desmascarado como sendo não de esquerda e uma renovação da esquerda, mas direitista, apoiando o golpe, essa coisa toda. Mas a maioria desses partidos, eles são uma ruptura, ou eles surgem da crise do partido de esquerda mais tradicional, que levou adiante uma política muito direitista, mas ao contrário desses partidos de esquerda tradicional, eles não têm lastro social. Eles não têm uma base social que não seja aquela do PSOL, né? Professores universitários, estudantes, um núcleozinho que no fundo é um núcleo de privilegiados dentro da sociedade. Não dá para dizer que os professores universitários do PSOL são os explorados do Brasil, não é isso, né? É uma camada privilegiada que, logicamente, que tem uma retórica esquerdista, porque esses setores têm uma inclinação esquerdista, eu nem diria esquerdista, né? Há uma confusão. O PSOL é muito mais um partido liberal ao estilo democratas norte-americanos do que um partido socialista ou nacionalista de esquerda. Quer dizer, pode parecer para algumas pessoas sem experiência política uma coisa muito revolucionária, mas na verdade é uma versão direitista. O PSOL corresponde ao que era no Brasil anteriormente o Partido Socialista Brasileiro ou o Partido Democrata Cristão. Mais propriamente, ele é uma coisa intermediária entre os dois, porque o Partido Democrata Cristão tinha alguns políticos que tinham uma certa envergadura na situação política brasileira da década de 1940, 50 e tal. Mas, com exceção disso, ele é o Partido Democrata Cristão, que fala socialismo com liberdade, essa coisa toda. Tanto que a gente vê que o Plínio da Arruda Sampaio, que foi o líder do PSOL nesse período todo, era democrata cristão também. Teve outros democratas cristãos que entraram no PSOL no começo, né? Não dá para contar toda a história agora, mas para dar uma ideia do que acontece. São partidos de tipo liberal, e eles não são partidos anti-imperialistas, na sua maioria. Não dá, lógico, tem que ver, tudo tem que ser visto caso a caso, mas pegando a coisa de um ponto de vista geral, é isso que acontece. Nesse sentido, por exemplo, as contradições sociais entre um PT e o imperialismo são muito maiores do que entre o PSOL e o imperialismo. E também na burguesia, porque a luta de interesses é muito maior. Eu queria agradecer ainda o superchat do Rodrigo Pedro, que comenta aqui: Rui, comente aí o fundo que o pessoal da Lava Jato quer criar com recursos da Petrobras de 2,5 bilhões para combater a corrupção. Amanhã eu vou comentar. Isso fica para amanhã. O André Varenga, que diz Bolsonaro, VTNC e Lula livre. Isso aí vai virar o sobrenome do Bolsonaro, né? O nome vai sumir, Jair, né? Vai ficar Bolsonaro, VTNC. O Rodrigo Leal também agradecer. Rui, sempre uma boa análise do cenário político, fazendo as integrações entre política interna e externa. E agradecer o Enio Martins também, todos contribuíram com o superchat. E a última pergunta aqui da internet, por causa do nosso horário, depois tem mais uma pergunta aqui presencial. Deixa eu só localizar. Do Bruno S. Há a possibilidade de que as bases dessa esquerda capituladora da América Latina ou do mundo irá se voltar contra os seus partidos e adotar uma posição mais revolucionária? Eu acho que a tendência é essa. A radicalização. Na realidade, assim, o processo político, ele obedece uma determinada ordem. Quando começa a haver uma radicalização de tipo revolucionário, o povo é mais revolucionário do que os elementos políticos organizados.
as bases dos partidos são mais revolucionárias que as direções, né? O Lenin, ele fez uma frase, falando da Revolução Russa, ele falou que num período de revolução as bases partidárias são 1000 vezes mais revolucionárias que a direção. E as massas são 1000 vezes mais revolucionárias que as bases partidárias. Isso daí não é uma frase de efeito. Ele está descrevendo uma coisa que é um mecanismo, um dinamismo da situação revolucionária, porque ela vem de baixo para cima e não de cima para baixo. A construção de um partido num período que não é revolucionário, ela só pode ser feita de cima para baixo, de ideias, de pessoas que organizem. Mas a revolução é um outro processo, diferente da construção partidária, né? Aí eles têm que se encontrar, né? A revolução e o partido, que são fenômenos que vêm de lugares diferentes, num certo sentido, eles têm que se encontrar. Mas eu acho que sim, aqui do jeito que a coisa vai, se deixar, a gente tem que adotar a palavra de ordem do PSOL, né? Que o Bolsonaro tem que governar. Porque se ele governar, o país vai ficar em chamas, né? Rui, eu queria que você comentasse sobre uma declaração do Maduro, que ele falou que a Venezuela é o epicentro de uma guerra global entre socialismo e capitalismo. E sobre isso, eu estava lendo, né, um artigo desses jornalistas ditos progressistas, que diz que não existe essa história de socialismo, que na verdade seria uma disputa entre o imperialismo e o mundo multipolar. Mas esse mundo multipolar, na verdade, não poderia caber como o próprio capitalismo em crise? Não, esse mundo multipolar é uma tese acadêmica, né? Vem da ideia de que à medida já vem de uma ideia errada, né? Que era assim: o mundo durante todo o período após a Segunda Guerra Mundial estaria polarizado entre a União Soviética e o imperialismo mundial, o capitalismo. E isso daí seria a luta entre o capitalismo e o socialismo. Essa tese já é falsa. Partindo dessa tese já falsa, quando a União Soviética entra em colapso, setores que já queriam há muito tempo abandonar a tese anterior de socialismo, que era muito radical, passaram a dizer que aí já não é um mundo bipolar, um contra o outro, mas é um mundo multipolar, que também é falso, né? Na verdade, é uma descrição inadequada do mundo. Na realidade, o que acontece no mundo é o seguinte: nós temos um grupo pequeno de países que são os senhores do mundo, que dominam tudo, né? Europa, Estados Unidos e Japão, os principais países. Dentro desse conjunto de países, nós temos um grupo ainda menor de países que dão as cartas: Estados Unidos, Inglaterra e França. E basicamente os três são os mais importantes politicamente. E nós temos a maioria dos países são países atrasados, né? Existe uma luta permanente entre esses países. Esse é digamos assim, um aspecto, né, da estrutura de poder e de relações sociais do mundo. Outro aspecto é que você tem um enfrentamento permanente entre a classe operária mundial e a burguesia mundial, que é dirigida por esse grupo pequeno de países. Então, nós não podemos descrever digamos assim, a geografia política do mundo em termos simplesmente de países, porque há as classes sociais. E nós não podemos dizer que é um problema de diversos poderes, porque é um poder unificado, né? Por exemplo, a Rússia não faz parte desse grupo de poder, a China não faz parte, né? Esse é um grupo muito seleto de países. Então, eu acho que é uma descrição anticientífica, inadequada da situação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Maduro está certo, porque ele está certo, mas não no sentido que provavelmente ele mesmo pense, né? Ele deve pensar assim: nós somos um país socialista, temos um governo socialista, um regime socialista. Isso não é fato, porque a Venezuela é um país capitalista. Mas a luta que se trava lá, no fundo, é uma luta entre o capitalismo mundial e o socialismo.
porque é uma luta entre a classe operária e o imperialismo. Como é que isso aí fica provado? Porque alguém poderia chegar e falar, não, você imaginou isso daí, leu um livro de Marx, ali fala de classe operária e burguesia, então você está transportando. Mas não, é fácil de provar que não é uma mera teoria. Nos momentos decisivos, o que impediu a dominação do imperialismo foi a classe operária venezuelana. Como aconteceu, por exemplo, no golpe contra o Chávez. E agora é o crescimento da mobilização da classe operária venezuelana o principal obstáculo à invasão. Quer dizer, o movimento chavista, num certo sentido, logicamente que ele tem uma importância, ele é o governo, etc. e tal, ele tem uma política para resistir ao imperialismo e tudo mais. Mas ele é relativamente secundário em relação ao grosso da população, que é a classe trabalhadora. Ele depende da classe trabalhadora para poder avançar, né? Se o chavismo for derrotado, a classe operária venezuelana será derrotada junto com ele. É isso que muita gente que fala nós somos contra o imperialismo, é fora Maduro. Não, a derrota do chavismo nesse momento é uma derrota da classe trabalhadora. Mas o conflito todo é entre a base do conflito é entre a classe operária e a burguesia mundial. Você vê no Brasil, não é uma luta de setores democráticos contra o Jair Bolsonaro. Já no Carnaval começou a vir à tona que está se transformando em uma luta do povo, não contra o Bolsonaro, contra os donos do Bolsonaro que estão nos Estados Unidos. Então, quer dizer, são elementos que criam a aparência de uma intermediação, mas eles não são verdadeiros intermediários. Eles são mais uma fachada, né? Esse é o que está acontecendo em escala mundial. Outro exemplo, a França. O que acabou de desestabilizar o regime político francês foi o povo, a mobilização dos coletes amarelos na superfície, né? Mas o governo olhou e falou, deixar isso aqui continuar, as fábricas vão entrar em greve e o governo vai ser derrubado pela classe operária. E isso daí está provocando uma crise monumental. Esse negócio que eu falei da extrema-direita é isso. Quer dizer, a classe operária impede o funcionamento do governo Macron, mas não toma o poder. Então a burguesia é capaz de operar uma manobra que é colocar a extrema-direita contra a classe operária agora. Né? Então, nesse sentido, o Maduro está certo. Não é exatamente o que ele está pensando, mas eu acho que sim. Que na Venezuela é a classe operária contra a burguesia, o imperialismo mundial. Eu vejo assim na imprensa progressista e acho que também, né, dentro dos ditos partidos de esquerdas que a gente tem, esse apego à democracia e a dificuldade em falar, em citar termos como socialismo, como uma posição mais revolucionária. Seria essa uma das causas da esquerda estar tão enfraquecida, visto que uma extrema só pode ser combatida com outra extrema, para as forças se equilibrarem. Isso é uma maneira de apresentar as coisas. O raciocínio geral está certo, né? Mas eu colocaria assim, a democracia é uma coisa do passado. Ela, de fato, ela não existe mais. Por exemplo, toda essa democracia brasileira, isso daqui não foi uma verdadeira democracia, nem há um desenvolvimento de um regime democrático. Porque é impossível no Brasil. Agora nós estamos vendo o que é a classe dominante. Quer dizer, o que havia de aparência democrática era resultado da luta operária. Então, quer dizer, se você fala assim, não, nós temos que lutar pelo desenvolvimento da democracia, é como se você estivesse aí propondo plantar uma árvore que já morreu. Ela não vai crescer, ela não vai dar frutos. Ela só vai ficar naquele estado de apodrecimento. Né? E finalmente termina do jeito que nós estamos vendo aqui. Né? Que nós estamos indo para nós estamos já numa situação de ditadura e a coisa, se não houver um enfrentamento muito sério contra o governo Bolsonaro e contra a direita, isso aqui vai evoluir cada vez mais à direita.
Quer dizer, a democracia é um problema de classe, a burguesia não é democrática. É isso que nós temos que... Assim como ela não é nacionalista também. Você vê na Venezuela. Na Venezuela, você tem lá sustentando o nacionalismo, é tudo gente pobre. Deve ter setores da burguesia que tiram proveito do governo Maduro, sem dúvida nenhuma, mas eles não são fundamentais em manter a luta nacional contra o imperialismo. É o povo. Quer dizer, se é o povo, se já não é a burguesia, já não teria sentido você falar assim, não, nós precisamos ter uma empresa nacional e tal. A não ser como um recurso na luta política, mas acreditar, por exemplo, que o Brasil vai ter muitas empresas capitalistas privadas nacionais e vai ser os Estados Unidos do futuro, é uma fantasia. Então, quer dizer, a democracia, o nacionalismo, tudo isso, já é coisa do passado, não vai se realizar. Né? E, nesse sentido, o pessoal que fica apostando na democracia está apostando numa miragem, uma coisa que, na realidade, não existe mesmo. Eu falei isso daí numa entrevista que eu dei numa campanha, que a democracia era uma coisa do passado, o radialista da Globo quase teve um ataque nervoso lá. Mas é verdade, o que você vai falar? Daí falou, não, mas os Estados Unidos é democrático. Eu falei, tem 2 partidos no governo há 200 anos, como é que pode ser democrático? Claro que não. Bom, por conta do nosso tempo, não deu para fazer todas as perguntas aqui. Mas eu queria agradecer todo mundo que contribuiu no Superchat, o pessoal que mandou comentários, mandou perguntas, e já convidar vocês para a próxima análise internacional, que é na semana que vem, na sexta-feira, a partir das 14 horas, ao vivo na Causa Operária TV. Se você ainda não se inscreveu na Causa Operária TV, se inscreva e nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Se você já for inscrito, compartilhe com seus amigos e nos ajude a fortalecer esse canal. Contribua também com o Superchat, com a vaquinha e com a assinatura solidária da Causa Operária TV. Rumo a uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amanhã tem a análise política da semana, às 11h30 da manhã. Então, não perca. A gente está de volta amanhã na análise política da semana, tão esperada. E, à tarde, a palestra debate. Em várias partes do país, a palestra debate barrar a ofensiva fascista contra as mulheres, em homenagem aí, em comemoração ao Dia da Mulher Operária, da Mulher Trabalhadora, que é hoje. Inclusive, daqui a pouco, os companheiros em várias capitais estão indo para os atos. Aqui em São Paulo vai ser no MASP, para participar desses atos do dia 8 de março. É isso, queria agradecer todo mundo que contribuiu, todo mundo que participou. Já convido para você ficar ligado na nossa programação de hoje e a gente se encontra na próxima análise internacional, na sexta-feira, às 14 horas. Muito boa tarde para todo mundo.